sabe que dali vai vir bastante observações pontuais que são importantes para todos os trabalhos. Eduarda também. Eduarda é nossa aluna que eu a oriento, professores, desde o ano passado, porque ela tinha essa preocupação de tempo e gostaria, né? Então, desde o ano passado, nós nos reunimos, né, Eduarda? É verdade. Nós estamos sempre conversando e isso é muito legal. Então, é o que eu falei na banca anterior, é o que eu gosto. Eu gosto de ver a construção desde o início, da escolha do tema, daquela aproximação, né, do aluno com a gente, aquela troca. E aí você vai conversando. E como nós pudemos... Esse ano a gente não pôde se reunir presencialmente, mas nós já tínhamos feito isso no ano anterior, e que eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Esse ano eu também tenho sido procurada para alunos do ano, né, do ano de 2021. E aí a gente já vai dando toques, né? Olha, lê isso, vê aquilo, procura ver assim. E a gente fica muito aliviada até quando a gente percebe que o aluno tem essa interação, né? Essa vontade, assim, de fazer o melhor, né? O melhor. Então, isso é muito legal. E a Eduarda foi assim desde o princípio. Então, isso já é um diferencial muito grande. Ela está de parabéns. Quero desejar também, eu acho que os papais estão assistindo. Professora Catiane, a senhora sabe de quem que é a Eduarda, filha? Meu Deus. O fonezinho. O Lotinho eu acho que não conhece. Mas a professora... eu esqueci de ligar o microfone, mas quando eu vi o nome da Eduardo, eu não liguei, né? Mas quando eu vi os agradecimentos, a dedicatória, aí eu falei, por isso que o trabalho está tão bem feito. Ai, meu Deus. É o nosso querido Ícaro. Ele já está na sala. Né? O fruto não cai longe do pé, né? Então, parabéns até pela escolha do seu tema, Eduarda, né? Desculpe interromper a professora Carla aqui, mas quando eu falei do seu pai, né? A forma como você abordou, eu falei, parabéns, ele entrou agora. Então, mas realmente, né? Depois eu vi até com saudade dele, né? Porque ele simplesmente sumiu aqui, agora vai assistir a banca da filha, né? Pelo menos dá um oizinho. Tudo bom, Ícaro? Tudo certo? Então, vamos lá. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Muito um pai muito orgulhoso. Um pai muito orgulhoso, mas a gente entende que ele tem motivos para isso, né? Então... E eu tenho orgulho de fazer parte, então, da banca da sua filha aí, Ícaro. E agora eu fiquei curioso. Todo mundo ficou curioso, cara. Você conheceu o Ícaro ou conheceu a Eduarda? Ele foi meu aluno lá no primeiro ano, né? Tivemos vários debates, né, Ícaro? Aluno polêmico, né? Lotinho, é um aluno que tu vai gostar porque ele gosta muito dos direitos humanos. Ele adora. Tamo junto. Ok, professor. Mas a gente sempre trocou muito, né? É muito gostoso, porque quando as pessoas, mesmo que elas tenham um entendimento contrário do que muitas vezes a gente tem, eu acho que é fundamental essa educação e essa ouvir o outro, colocar a sua posição, não há problema nenhum. Eu acho que o mundo ia ser muito chato se todos tivessem a mesma posição. Eu acho que é isso, nós enriquecemos com essas posições contrárias. O grande problema, às vezes, é que alguns não respeitam isso, e não era o caso do Ícaro, que se tornou um amigo, né, um aluno amigo. Então, e sempre com muita educação, e a gente brincava muito. Né? Que bom, professor. Mesmo com ideias divergentes, né, Ícaro? Sim, muito dedicado, muito esforçado, e está aí agora tendo o orgulho de ver a filhona hoje. Mas ideias divergentes fazem parte, né? Senão seríamos todos robôs, né? Exatamente. Eu acho muito bom.
Rapidamente vou falar aqui que eu levei o Ícaro para a penitenciária, a professora Catiane, porque eu tinha. Eu não poderia deixar de falar isso. E a curiosidade era muito grande de saber como que o Ícaro ia encarar, conhecer a penitenciária de perto, né? Qual não foi minha surpresa que ele saiu de lá emocionado e falou assim: mas precisa a gente passar e ver eles algemados daquele jeito, né, Ícaro? E aí eu ganhei o dia, eu falei, olha, eu tenho que trazer as turmas todos os anos para conhecer a penitenciária. Não esperava, né, professora? Não. Mas é assim, a vida, ela é importante isso, né? Às vezes a gente não... Muitas vezes eu me deparo também com essas situações que eu tenho uma teoria, mas aí quando a gente conhece uma situação, às vezes, como ela nos toca, né? Como ela nos traz outras percepções. Então é muito importante isso, é importante a gente, não só a teoria, né? Mas a gente ver, constatar, e aí vem toda essa questão também do TCC, todos que podem, né, esse ano a gente não pôde fazer isso, mas a pesquisa, né, em loco, né, a pesquisa que busca ali a observação, como ela vem também muito enriquecida. Então, vamos aí desejar que o novo ano, os nossos novos alunos e orientandos, né, professora Catiane, consigam, em muitos desses TCCs, também fazer essa experimentação, né? Isso é muito legal, muito enriquecedor. Parabéns, viu, Ícaro? Parabéns pela filha. Eu quero, então, agradecer a presença de todos. Acho que agora é possível... Eu dei um tempinho aqui para que a sala está cheia e aí o pessoal começa a partir de agora, eu não vou mais permitir a entrada de ninguém, até para não atrapalhar o acompanhamento aqui. Quero dizer que essas bancas são públicas, ainda que virtuais em virtude da nossa situação de pandemia, né? Todos nós sabemos disso, mas elas continuam públicas, elas podem ser vistas por todas as pessoas, não só por alunos e professores, né? E não só pelos familiares, que são todos bem-vindos. Então, esse link, inclusive, ele vai ficar depois à disposição. O trabalho da Eduarda, dependendo da nota que ela alcançar, também vai estar na biblioteca. Então, é muito importante essa exposição, né? Colocar, porque outros alunos poderão se servir daquelas informações. Isso é muito importante. Quero também dizer que a Eduarda tem 20 minutos, Eduarda, para fazer sua explanação, tá? Uhum. Pode ficar tranquila, ela fez uma solicitação, achei muito justo, que eu não avisasse do tempo, porque ela tem lá o cronômetro, então tá ótimo, está nas mãos dela. Quero também dizer que após a Eduarda falar, os professores terão 8 minutos cada um para fazer os seus apontamentos, as suas indagações, tá? Uhum. E após isso, você também tem mais 8 minutos para então responder, que pode ser feito essas respostas em bloco, né? Você pode responder todas elas de uma vez, num único momento, tá bom? Uhum, tá bom. Já está sendo gravado, então já que você tem o cronômetro, você pode iniciar no momento que você se sentir mais confortável, tá bom? Tá bem, muito obrigada. Só confirmando, vocês conseguem ver os slides? Agora sim. Sim. Então tá, Sim. Beleza, obrigada. Então, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da minha orientadora, a professora Carla Schetter. Muito obrigada pela paciência, pelo carinho comigo e com o meu trabalho. Realmente, sem a professora, acho que eu não conseguiria, né? Aliás, ela que me ajudou com o tema. O meu tema tinha 5 linhas e ela conseguiu me ajudar a delimitar o tema. Foi essencial para o meu trabalho. Muito obrigada. Agradeço também a presença dos professores examinadores, a professora Catiane Cristina e o professor Elisandro Lotin. Muito obrigada pela presença, por avaliarem meu trabalho, minha apresentação. Por fim, agradeço a presença dos demais convidados, familiares e amigos. Esse momento é muito importante e vocês estarem presentes é realmente muito gratificante. Muito obrigada.
Bom, eu já assisti algumas bancas de TCC anteriormente e eu notei que elas tendem a ser bem mecânicas, né? Os alunos, eles resumem os capítulos, falam a conclusão, e eu queria que a minha apresentação ficasse um pouco mais pessoal. Eu queria contar para vocês, aos senhores, né, o tema, o porquê da escolha dele, todo o raciocínio que eu tive por trás. E como bem falou a presidente da banca, o meu tema, então, é a infiltração virtual de agentes no combate às organizações criminosas, limites na atuação do agente. E qual a razão, né, da escolha do tema? Primeiramente, é claro, a paixão pelo direito penal. Eu acredito que todos os graduandos em direito tendem a ter essa quedinha pela matéria, né? E eu, desde o início da faculdade, sabia que o meu TCC seria sobre direito penal. Só que todas as ideias que vinham à minha mente eram muito batidas ou não tinham um problema jurídico. Foi então que uma aula magna que a STE nos proporcionou, o juiz Alexandre Moraes da Rosa, juiz criminalista aqui do estado de Santa Catarina, falou justamente sobre isso, né? Os alunos estão focados sempre nos mesmos assuntos e acabam esquecendo de falar de coisas cotidianas, como, por exemplo, tecnologias. A gente está na era da era digital, né? A era da inteligência artificial. Inclusive, ontem, um colega de classe, não sei se ele está presente, o Everton, fez um trabalho excelente sobre a inteligência artificial. E eu fiquei com isso na cabeça. Realmente teria que ser um assunto algo novo, né? Algo que nunca foi falado antes. Mais tarde, por acaso, assistindo uma palestra do Dr. Rogério Sanches da Cunha sobre a lei das organizações criminosas, ele falou acerca dos agentes infiltrados. Eu achei um assunto sensacional porque eu nunca tinha ouvido falar na graduação, em doutrina, só em filmes de ação. Nunca nem tinha ouvido falar que existia uma lei que tratasse a respeito. Eu fui pesquisar mais e descobri que em 2017 havia tido uma atualização normativa no Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo o termo infiltração virtual no ordenamento jurídico. E eu fui pesquisar mais e encontrei diferenças entre a infiltração pessoal e a infiltração virtual. Uma dessas diferenças está, por exemplo, o direito de negar-se a participar da infiltração. Esse direito é do agente, né? O agente que se infiltra de forma pessoal tem esse direito de negar-se a participar, enquanto que o agente que se infiltra de forma virtual não possuía. Os juristas entendem que essa justificativa se dá pelo fato do agente que se infiltra de forma virtual não ter riscos à sua integridade física, portanto não teria por que negar-se a participar. E é óbvio, né? Uma pessoa que se infiltra de forma pessoal tem muito mais riscos à sua integridade física, está cara a cara com a organização criminosa, por exemplo. Enquanto que o agente que se infiltra de forma virtual estaria só ele e o computador, né? Foi então que eu me perguntei, bom, será que esse é o único risco que o agente corre? O risco à integridade física? Bom, na própria lei estabelece, fica claro, né, então, que o agente ele responde pelos excessos que cometer. Ou seja, então, o agente responderia por eventuais ações ou omissões que cometer. E sabemos, né, nós que estudamos direito, que muitas vezes o ser processado é mais penoso que a própria sentença. Muitas vezes a sentença até absolve a pessoa, mas a pessoa ser processada gera um dano, muitas vezes, irreparável. E então veio a minha dúvida, né? Bom, ele tem o risco de ser processado pelos excessos que ele cometer. Quem diz o que é um excesso e o que não é? Então significa que o agente não é livre, porque nos filmes de ação, geralmente o agente infiltrado é aquele que, recebendo ordens do seu superior hierárquico falando não atira, ele vai atira e salva o mundo, né? Geralmente é assim que funciona. Então, eu fiquei com essa dúvida. Bom, será que ele não é livre, então, para fazer o que bem entender durante a infiltração policial? Obviamente, eu não vou contar a resposta agora, eu vou deixar um suspense, né? Vou falar só no final. E agora eu vou partir para uma parte mais chatinha, mais procedimental, que é o resumo, né, dos capítulos. Como que eu delimitei esse tema em capítulos? Foram 3 capítulos, tá? O primeiro capítulo, ele é realmente mais teórico, mais conceitual. Eu falo sobre a infiltração policial, qual é a história normativa no Brasil, quem pode ser agente, quem não pode ser agente infiltrado. Realmente ele é um pouco mais teórico mesmo, né?
No segundo capítulo, eu deixo ele todo para falar de provas e princípios probatórios. Justamente porque eu quis demonstrar com isso a importância, não só do agente, né, mas das pessoas envolvidas no processo em geral, de se seguir procedimentos para que a prova que eventualmente seja obtida possa ser utilizada no processo. Com isso eu trago um caso prático, uma jurisprudência do STF, né, que trata exatamente disso. No caso em tela, o agente teria recebido ordens para apenas observar determinada organização criminosa. Porém, ele acaba se empolgando quando viu já tinha trocado de nome, inventado uma história, participava de grupos de WhatsApp e encontros da organização criminosa. Ocorre a instrução do processo e, claro, a defesa alega que não havia autorização judicial para aquela infiltração. Realmente não havia. As ordens para o agente eram apenas de observar o grupo, né? Os ministros, então, entenderam que as provas que foram obtidas nessa infiltração não poderiam servir para aquele caso, apenas para nortear futuras investigações, mas nunca para aquele caso. E com isso eu consigo demonstrar, não só eu, né, o STF consegue demonstrar a importância de seguir procedimentos específicos, já constantes no ordenamento jurídico, né, para que as provas que eventualmente sejam obtidas, né, possam ser utilizadas. Bom, por fim, né, no terceiro capítulo, eu analiso, então, jurisprudências a respeito do tema. Eu vou explicá-las aos senhores. Eu fiz análise em 3 plataformas e me utilizei de 4 termos. Os primeiros termos foram agente e infiltrado e infiltração e policial. Eu pesquisei na plataforma do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, que compreende Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e também no Superior Tribunal de Justiça. Quanto à plataforma do TJSC, eu não obtive resultados que interessassem ao trabalho. Eu digo isso porque os termos infiltração e infiltrado, por exemplo, tinham uma conotação civil, falando sobre infiltração de imóveis, por exemplo, né? Já as palavras agente e policial em nada estavam relacionadas com o tema do trabalho. Portanto, eu achei interessante trazer esses resultados ou me alongar na análise dessas jurisprudências, né? Já quanto à plataforma do TRF, eu tive um resultado que me chamou a atenção, que é o julgado que fala ali da Operação Van Gogh, né? Houve, nesse caso, a confusão do termo agente infiltrado e agente provocador. A defesa alegou que o agente não teria apenas se infiltrado, mas teria provocado o determinado indivíduo a cometer crimes, o que é errado, né? Não é legal isso, né? Além disso, no site do STJ, eu obtive um resultado similar, né? Que foi a confusão também pela defesa do termo agente infiltrado e delação premiada. E eu fiz questão de colocar esses temas, trazer esses temas para análise, para pesquisa e para apresentação, porque demonstra que o tema ele não é de conhecimento geral. Assim como eu nunca tinha ouvido falar de agente infiltrado nos 3, 4 anos de faculdade, eu notei que os juristas, advogados, também não têm clareza, né, do tema. Bom, por fim, eu analiso, então, a jurisprudência que trata, né, da Operação Monte Perdido, que eu vou explicar brevemente aos senhores. Neste caso, tratavam-se de crimes transnacionais que ocorriam entre Brasil e Portugal. O agente português recebeu autorização da Polícia Federal Portuguesa e também da Justiça Portuguesa para se infiltrar em uma organização criminosa aqui no país. Houve a instrução do processo no Brasil e a defesa, então, alegou que além da autorização, da Justiça Portuguesa, era necessário também a autorização da Justiça Brasileira. Os ministros, então, entenderam que não. Na verdade, eles demonstraram que todas as normas que tratam da infiltração policial falam apenas de autorização judicial e não autorização da Justiça Brasileira, por exemplo, né? Além disso, o Brasil e Portugal eles possuem acordos de cooperação entre eles no combate às organizações criminosas, né? Dessa forma, eles entenderam, então, que a autorização da Justiça Portuguesa é super válida, né? Seria super válida para o caso, sem necessidade de uma outra autorização. Mas o que mais me chamou a atenção não foi nem o caso do STJ, foi o voto da decisão de embargo de infringente e nulidade desse mesmo caso. O desembargador afirmou que a autorização judicial não tinha o principal e único objetivo a validação de provas,
mas a proteção das ações do agente. A partir da autorização judicial, o agente passa a estar protegido, suas ações passam a estar protegidas para que não sejam confundidas com excessos. E a pergunta, né, que fica, então, afinal, o agente, ele tem ou não liberdade para agir durante a infiltração? Antes de iniciar o projeto, eu acreditava realmente que o agente ele seria a pessoa mais qualificada para tomar as decisões no decorrer da infiltração, já que ele teria ciência, né, direta ali dos futuros crimes que a organização criminosa poderia cometer, além de ter ciência de todo o gasto, né, que o Estado teve até ali com a investigação. Ele seria a pessoa mais apta a saber se era hora de agir ou se omitir. Porém, a infiltração policial é um meio excepcional de obtenção de prova. Isso porque ela é, como digamos, é a última rácio, né? Da última rácio. Digamos, apenas que quando os outros meios de obtenção de prova não forem suficientes, é que ela poderá ser autorizada. E ela é excepcional porque ela acaba atingindo, né, indo de encontro ou contrário, né, diversos direitos e garantias fundamentais dos acusados, como, por exemplo, o direito de não produzir provas contra si. Ora, o criminoso nunca diria seus planos ou o que já tinha feito de ilícitos, né, a uma pessoa se soubesse que aquela pessoa seria um agente da lei, né? Dessa forma, os procedimentos para obtenção de provas, o seguir procedimentos para obtenção de provas é essencial para que elas sejam não só validadas, mas que possam ser utilizadas no processo. Além disso, para a própria proteção do agente, é que ele deve seguir as ordens dos seus superiores hierárquicos e também de eventuais autorizações judiciais, né? Assim, as suas ações não seriam consideradas excessos, como diz a lei. Um exemplo, tentei formular um exemplo aqui, né? Digamos que o agente está se infiltrando de forma virtual em crimes de pedofilia, digamos assim, né? Crimes de pedofilia. E para isso, para ele se aproximar da organização criminosa, digamos, teria que, eventualmente, compartilhar imagens e vídeos de criança em posições sexuais, o que é um crime. Porém, se ele o faz com autorização judicial, seguindo ordens dos seus superiores hierárquicos, e sem o dolo, né, de estar fazendo isso para satisfazer sua própria lascívia, por exemplo, por que ele seria condenável, então, esse ato? Se ele o faz para justamente conseguir a confiança dos criminosos e, então, capturá-los, né? No entanto, é óbvio que os excessos devem, sim, ser penalizados, né? Por exemplo, se o agente ele compartilha essas imagens sem autorização judicial, contrariando ordens dos seus superiores hierárquicos, por exemplo, e com o único objetivo de satisfazer sua própria lascívia, né? Então, ele, com certeza, deveria responder, então, ao crime, né, de pedofilia, né, digamos, como é conhecido. Bom, eu acredito que seja isso, encerro a minha apresentação por aqui, né? Novamente, eu gostaria de agradecer aos presentes, a minha orientadora, né, aos professores. É realmente muito gratificante tê-los aqui. Também agradeço a presença dos meus amigos, da minha família. Muito, muito obrigada. Gostaria de dizer que fazer o trabalho foi muito legal. Eu gostei muito dos resultados que eu obtive. Foram 2 anos, né, de construção do projeto e do TCC. E principalmente nesse último capítulo, eu acho que... deixa eu só parar a apresentação. Nesse último capítulo, eu acho que foi o mais legal de fazer, porque realmente fui atrás de informações na fonte, né, das plataformas jurisprudenciais. E eu gostei muito, muito de fazê-lo. Me coloco, então, à disposição para sanar quaisquer dúvidas dos senhores, né? E, mais uma vez, muito obrigada. Passo a palavra ao presidente da banca. Obrigada e boa noite. Muito bem, parabéns. Eu vou inverter, professores. Professora, até porque o Elisandro Lotin é um policial, então vamos ouvir primeiramente ele, daí depois eu passo a palavra para a professora, tá? Bom, obrigado, professora Carla. Prazer novamente estar com a senhora e com a professora Catiane.
na banca. Eduarda, né, seja bem-vinda, parabéns pela apresentação, muito boa apresentação, aos pais da Eduarda, aos parentes, enfim, aos alunos e alunas que estão aqui acompanhando. É um prazer tê-los todos aqui para um tema que é, caramba, fantástico. Acho que tu teve, assim, um feeling gigante na escolha do tema. É uma questão nova no direito, e aí agora o professor de direito penal, né, e a professora Catiane depois vai abordar os aspectos constitucionais. Claro que a gente vai dar uma pincelada no outro, mas assim, o tema é um tema muito instigante, muito provocante. Ele mescla, né, ele tem um choque de princípios ali que eu acho que é fundamental para efeito de debate. Muito interessante mesmo, tema novo. A gente eu li essa semana um artigo acho que foi do Leandro Gornick, inclusive, onde ele coloca justamente essa questão do a gente querer resolver os problemas que estão colocados numa sociedade que é natural que os tenha, e o Brasil, né, na questão de segurança pública, né, uma gama enorme de problemas, com legislações a toque de caixa, né, um punitivismo, uma inflação legislativa, achando que vamos resolver os problemas com leis, com pena, enfim, punir e punir e punir e punir. O Brasil tem feito isso nos últimos... acho que o precursor inicial disso é a lei dos crimes hediondos, né? Temos os resultados claros que não resolvem absolutamente. E aí a gente vai criando lei. Temos um problema grave de segurança pública, que não é de hoje, que perdura por 40 anos, né, e a gente tenta resolver a partir de subterfúgios, né, e a partir da parte de cima, não efetivamente pegando a gênese ou o embrião do problema, que é muito mais amplo do que meramente polícia, arma, prisão, presídio, pena, lei, etc. Se fosse isso, estaríamos resolvido. Se fosse só isso, estaria nós nunca aprendemos tanto, nós nunca matamos tanto, nós nunca morremos tanto, e a gente continua fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, com lógicas politiqueiras, não importa para qual lado, não importa para qual partido, para qual ideologia, isso está colocado há 40 anos. O problema de segurança pública do Brasil é 40 anos, e 40 anos a gente tenta resolver de uma forma errada o problema. E aí, entrando especificamente, fez esse preâmbulo, por quê? Eu sou um defensor nato dos direitos e garantias fundamentais. Para mim, a Constituição ela é clara. E o fato de tu trazer, né, esse choque entre os princípios constitucionais e a questão de resolver um problema a partir de uma legislação, para mim, é a chave do processo. A gente precisa saber o que a gente quer efetivamente. Eu sempre tenho dito, e digo para os alunos do segundo ano que estão aqui, quando a gente abre uma porteira para passar não vai passar só vai passar 200, 300, e né, tem um ditado antigo, né? Um dia vieram e pegaram os negros, eu não dei bola. No outro dia vieram e pegaram não sei quem, eu não dei bola. E assim vai, né? No outro dia não quer mais ninguém pegar, pegaram eu. E essa legislação e outras legislações vêm nesse sentido. A gente não se atenta, a gente, na ânsia de resolver o problema, tenta penalizar, criminalizar. E abre precedentes. E os precedentes me preocupam, Eduardo, e demais. Os precedentes me preocupam. Me preocupam ao ponto de termos uma mulher num julgamento sendo humilhada, massacrada, etc., etc., e muita gente está nas redes sociais defendendo, achando que está correto, culpando a vítima, inclusive. Me preocupam conhecendo, e aqui eu estou falando no ambiente acadêmico, eu sei que tem policiais aqui, me preocupa muito, né, a gente partir dessa premissa de que criando lei, punindo, a gente vai resolver o problema. Me preocupa muito num Estado historicamente autoritário, e o Brasil é historicamente autoritário, formado à base do autoritarismo, quando a gente abre uma brechinha para resolver um problema. Não vai resolver só esse problema. Amanhã depois nós todos estamos sendo grampeados na internet, já estamos, né? Sendo grampeados na internet e por aí vai. Me preocupa muito quando nós temos uma lei, você falou ali muito bem da questão, trouxe, né, os exemplos ali, eu tenho um exemplo muito claro, né, não obstante nós termos na legislação as regras específicas, o momento é que vai fazer valer a legislação. As regras a gente pode, deixa de ladinho, né, nós justificamos, criamos uma teoria para justificar isso, está lá escrito bem claro, não obstante, não quero entrar no mérito da questão, mas vamos discutir prisão em segunda instância, vamos discutir, está lá claro, não tem o que discutir. Agora, se querem criar regras, lá vão ter para resolver problemas que é muito mais complicado do que isso, aí já é outra história. Só que, lembre-se, isso vai para todo mundo, não vale só para um, vale para todo mundo. Condenar por julgar, condenar por evidências,
né, sem base concreta, sem provas. No momento em que a gente abre, já aconteceu, a polícia, exemplos não faltam, no sentido de que a polícia traz situações onde bota alguém lá no meio para criar tumulto, isso aconteceu comigo, né, eu sou o movimento sindical, oriundo, né, não obstante o policial não gostar que eu fale isso, mas nós fizemos manifestação na polícia em que foram colocados policiais disfarçados no meio para criar tumulto. Isso aconteceu. Né, recentemente, um capitão da polícia do Exército, um capitão do Exército no Rio de Janeiro, né, estava infiltrado num grupo que estavam fazendo manifestações e que deu todo um problema. Então, isso acontece. A legislação está lá, ela é clara, mas quem me garante que ela vai ser seguida? Quem me garante? Ninguém me garante. E aí eu prefiro não ter essa e resolver o problema a partir de uma outra premissa, do que criar uma legislação e ficar à mercê de um Estado que é autoritário, que é isso, que é aquilo, que todo mundo já sabe. Então, só para contextualizar o problema, tenho muito medo dessas legislações a toque de caixa com desculpas, via de regra retóricas, para resolver o problema, onde o problema é muito mais grave do que falta de legislação. Bom, feito isso, e estou me alongando já, é um tema que enfim, faz parte do meu dia a dia há 25 anos, né? Então polícia, legislação, etc. Eduarda, algumas questões pontuais. O teu trabalho está fantástico mesmo. Eu me apaixonei, comecei a ler e foi. Eu comprei até botei no Instagram hoje, aliás, sei lá onde eu coloquei lá um negocinho de balinha de goma, passei a tarde toda aqui com a balinha de goma e lendo o teu trabalho. Eu fiquei apaixonado pelo teu trabalho, está muito bem. A tua apresentação foi show de bola, a tua desenvoltura, a forma como tu expõe o tema, tu trouxe os dois lados da moeda, que é importante no trabalho científico, muito importante, tu não pendeu, e aí é um problema que a gente sabe que naturalmente, né, eu sofri muito na minha dissertação por conta disso, do mestrado, porque é inevitável tu ter uma posição para A ou para B, isso é lógico, e aí o grande X da questão é tu evitar trazer isso para o trabalho científico, o mínimo possível, né, tentar sempre sopesar os dois lados, e tu trouxe isso muito bem. Questões mais de texto mesmo, e aí, né, só acho que estava na outra apresentação, da questão de formatação, etc., eu tenho pego no pé dos alunos já desde o segundo ano para chegar lá em cima e estar bem. Então, algumas coisinhas, parágrafos, né, que estão começando ali, o espaçamento entre uma coisa e outra, isso é corrigível, tranquilo, né? De fato, bem sossegado. Questão ideológica, eu já falei, isso não tem ideologia, isso vai valer para todo mundo sempre. Acho que tu fez um link muito legal com a lei dos crimes hediondos, com a lei da infiltração, inclusive com a organização criminosa, e aí é um problema também, já aproveitando o teu link, o teu gancho, né, o que é uma organização criminosa. Tem gente que diz que o MST tem outros que dizem que não é, e aí, como é que fica? Né? Quem é que vai definir quem que é isso? Mas a legislação está lá, ok, mas a legislação ela é altamente volátil, né? O juiz de plantão é que vai decidir a questão da legislação. Enfim, alguns apontamentos de texto, muito pouco, alguma palavrinha ou outra que acabou no decorrer da escrita, acabou passando batido, mas muito pouco mesmo. E o nome do capitão lá era William Piva, aquele que eu falei agora há pouco. E uma pergunta que eu quero fazer, na tua percepção, e vai ser a única pergunta, eu encerro, professora Carla, repito, né, parabéns pelo tempo, teu trabalho está muito bem feito. Na tua opinião, e a opinião agora, assim, né, a partir do que tu estudou, a partir do que tu viu, né, a partir dessa lógica, tu acha que realmente a possibilidade de ferir esses princípios constitucionais, fere os princípios constitucionais? Essa é a pergunta, bem objetiva. Eu posso respondê-la agora? Pode responder agora, pode ser, Carla. Bom, infelizmente, eu primeiro agradeço o professor pelos colocamentos, né, pelas colocações, desculpa. Então, acaba ferindo, sim, como eu expliquei, né, por exemplo, o direito ali de não produzir provas contra si, né, porque o criminoso não sabe que está falando com um agente infiltrado, né, o criminoso não o sujeito, né, não teve direito ali já de cara à ampla defesa, ao contraditório, né, isso vai ser postergado até a instrução do processo. Então, no primeiro momento, há sim um choque de direitos e princípios constitucionais, mas muitos autores, né, dos quais eu usei como referência, dizem que a infiltração policial é um mal necessário, né, porque tem organizações criminosas que só seriam
desmascaradas, digamos assim, né, por uma infiltração policial, por exemplo, né? Então, acaba chocando os princípios, sim. Inclusive, tu usou a expressão mal necessário no texto, muito bem colocada. A questão das provas ali, né, a teoria do fruto da árvore envenenada, fruto da árvore envenenada, é isso, né, eu sempre confundo, né, que acaba complicando. Mas, enfim, eu acho que é isso, o teu trabalho está muito bom, a tua apresentação foi excelente, tu trouxe um tema que é muito atual, muito necessário se debater, os outros alunos que estão acompanhando aí se aprofundem no tema, isso vai dar muita discussão ainda, né, deixa cair lá num grandezinho lá em cima, lá para ver. Enquanto é o pobre preto mora longe, pega o ônibus, tá tranquilo. Deixa cair lá em cima em alguém que tem um poder aquisitivo, deixa cair quem tem um poder aquisitivo mais alto para ver se vai ser esse o mesmo tratamento. E por fim, Eduarda, parabenizar de novo pelo tema. E dizer, gente, e aí é para Eduardo e para todos, é uma posição que eu já trago há muito tempo, né? O Brasil investiga 8% dos crimes de homicídio. 8%. Nós não temos policiais, nós não temos equipamento, não temos viatura. Estamos inflados de legislação. Mas se nós não temos a base, não adianta criarmos leis para resolver problemas que não dizem respeito a isso. Né? Então, 8%, nós temos aí 600 mil estupros por ano. Se investiga? Não. Aí vamos criar uma lei aumentando a pena, vamos criar uma lei aumentando isso. Então, não é assim que a gente vai resolver o problema. A inflação penal não resolve problema. Prender, matar, etc, etc, não resolve. Não estou dizendo que não tenha que ter, mas não resolve problema. Ferir princípios constitucionais básicos a partir de um populismo penal chega a ser absurdo, dói na alma, né, e a gente lá na frente vai acabar se arrependendo e muito de aceitar isso passivamente. Obrigado, Eduarda, parabéns de novo. Obrigado, professora Carla. Transmito a palavra para a senhora novamente. Professora Catiane, a senhora tem a palavra. Obrigada, professora Carla. Bom, primeiro quero novamente parabenizar você, Eduarda. Realmente, né, o teu tema, ele faz com que você, ao ler o trabalho, né, reflita a respeito de vários pontos aqui, né, a questão dos princípios, o confronto, né, entre a necessidade dessa investigação, mas, ao mesmo tempo, a violação dos princípios fundamentais que estão ali, né? Não somente em relação ao criminoso, né, ao suspeito, vou colocar aqui, né, nesse sentido, mas também ao próprio agente, porque em determinadas situações ele se vê na necessidade de cometer algumas infrações, mesmo ele sabendo, né, que tem que manter essa proporcionalidade, tem que seguir aquilo que foi lhe dado como ordem, mas em determinadas situações torna-se difícil isso, né? Porque ele está ali envolvido. E caso ele não esteja envolvido, assim, não cometa alguns desses, né, desses excessos aqui, ele pode ser descoberto. Então, a gente vê as duas faces aqui, né? Os dois pontos. E isso leva a uma grande reflexão. O professor Lotin colocou aqui, né, a questão de futuras pesquisas, não somente, né, em relação aqui à graduação, né, convidando os demais alunos até para fazer essa pesquisa, mas você também levar essa pesquisa adiante, né, levar esse tema para uma discussão numa pós-graduação, no mestrado, que é muito interessante, né, e que há necessidade, sim, de aprofundar mais, né? Afinal de contas, nós estamos aqui vivendo algo novo, diferente do que tudo que nós tínhamos dentro, né, da questão do próprio direito penal, o direito constitucional sendo aqui violado, né, dentro dos princípios, e principalmente na questão da investigação, na questão, né, lá do inquérito policial, levando-se, né, a necessidade, mas até que ponto? Até que ponto nós estamos extrapolando, né, essa norma, que é a norma máxima, que é a Constituição. Bom, eu não tenho nenhum questionamento a você, até alguns questionamentos que eu tinha colocado aqui, você durante a sua apresentação, né, você foi maravilhosamente, né, explicando, e acho que você
teve, né, até muita serenidade ao falar, e foi muito feliz em não trazer uma apresentação técnica, mas demonstrar, né, no início, né, o porquê você veio apresentar e o carinho que você conduziu essa apresentação com o seu tema. Então, realmente demonstra que você se apaixonou pelo tema, você já relatou que né, o direito penal é a paixão, mas não só o direito penal, a questão da tua pesquisa mesmo. Isso está nítido, né? Já abrindo a apresentação, você já demonstrou isso. Eu tenho só um comentário a fazer em relação ao teu trabalho escrito. Ele está, metodologicamente, muito bem feito, muito bem escrito, com pequenos erros ali, né, que nada vem a desmerecer o conteúdo, e até mesmo que não seria, né, até mesmo nada que viesse a trazer uma nota mais baixa. Não, mas assim, não é um problema no seu trabalho, é um problema no trabalho de muitos acadêmicos, e que a gente está vendo, né, até por experiência em bancas, que a cada ano vem se agravando mais. E eu sei o motivo, né? O motivo é a própria tecnologia. Eu aconselho você dar uma olhadinha no seu trabalho, porque as suas frases, elas são muito curtas. Então, parece que você está digitando lá no WhatsApp, né? Dando o enter, enter, enter. Então, assim, quando você está lendo, né, o trabalho, você fica, e a frase terminou. Aí parece que você vai, assim, né, andando, cavalgando, né, dando os pulinhos. Então, seria interessante você rever isso, ligar essas frases, porque, assim, o conteúdo está perfeito, a frase, ela tem conexão, só que a pontuação, parece, assim, que você está realmente conversando, uma conversa de WhatsApp, uma conversa virtual, né, que não é um problema que eu vejo seu apenas, é um problema que a tecnologia, né, a nossa forma hoje de comunicação está sendo assim. Eu me pego muitas vezes, estou fazendo um e-mail para o aluno, às vezes respondendo, já dou o enter e esqueço, né, que eu já enviei, eu tenho que enviar outro e-mail, porque eu esqueço que eu estou fazendo um e-mail, não estou fazendo uma conversa, né, de WhatsApp. Então, não há nada que venha desmerecer o seu trabalho, mas é uma forma de você até mesmo, né, para futuras pesquisas, se você quiser continuar, né, pesquisando, estudando direito, é interessante uma linguagem mais científica, né, nesse sentido. Em relação ao questionamento, não tenho nenhum questionamento a fazer, porque não somente no seu trabalho escrito, né, mas também aqui na sua apresentação você traz, e o que eu ia colocar para você, a questão dos princípios constitucionais, que foi a pergunta do professor Lotin, então, você já respondeu, né, que seria também, a minha pergunta seria a sua opinião em relação a isso, e você traz na sua pesquisa o método dedutivo, e eu sempre coloco isso, que os alunos muitas vezes eles apresentam um método lá na sua introdução e não fazem a pesquisa dentro do método. E você realmente trouxe o método dedutivo, você trouxe o problema, você trouxe a observação desse problema. Então, parabéns pela forma de você pesquisar também, pela metodologia na sua pesquisa, né? Uma pesquisa qualitativa, realmente qualitativa, e o método que você utilizou. Então, parabéns em todo sentido e siga em frente com a pesquisa, né? Vamos lá, eu quero ler mais sobre essa forma de infiltração, que é um tema extremamente novo, e eu fiquei com aquele gostinho do quero mais, né? Então, eu quero ler mais a respeito. E vejo até, né, necessidade de você continuar isso para publicar algo a respeito. Muito interessante, tá? Parabéns. Devolvo a palavra para a professora Carla. Como é bom, né? Como é bom encerrar uma banca assim. Como é bom. Eu quero dizer que a Eduarda, ela materializou no TCC o 007, né? Ela trouxe aquele do imaginário dos filmes hollywoodianos
que a gente tanto, né, nossa infância, adolescência, a gente viu tanto agora, né, inclusive faleceu Sean Connery, né, e dizer que isso está na lei, né, novo, uma inovação, e claro, aí vem uma discussão, né, Lotin, que a questão pode, não pode, até onde, né? Claro, a gente tem que entender que esse agente infiltrado, na verdade, ele vem apenas para nortear a investigação, né? Muito provavelmente ele não vai ser nem ouvido como testemunha, porque ele tem a sua identidade preservada. Então ele só norteia. A função dele ali, por isso que não tem o problema da teoria, né, dos frutos da árvore, os frutos da árvore envenenada, né? Por quê? Porque ele é como se ele estivesse observando uma situação e repassando isso. Olha, aqui nós temos isso, o esquema é assim e tal, está acontecendo, e em nenhum momento ele instiga, né, o cometimento do crime. Mas ele está junto, e ele pode estar, e ele comete. Aí vem aquela ineligibilidade de conduta adversa, né? Nome difícil, complicado, mas que não dá a ele outra opção, sob pena dele ser executado, né? Muitos são, e muitos são. Não é para qualquer agente, tem que ter uma qualificação muito boa, e realmente colocar a vida em risco, né, Lotin? Eu acho que um agente, quando ele concorda com esse tipo de situação, e dependendo da organização criminosa que ele está ali entre a vida, né, ele fica numa corda bamba, porque o momento que ele for descoberto, acabou, né? Então, de fato, ele arrisca muito, são situações que também não são... acontece, mas não é com uma frequência muito grande, até por conta disso mesmo, né? Mas eu acho muito interessante. Então, essa questão aí é a minha posição, né? A questão dele ser norteador, dele só informante mesmo, informando e norteando, para que a própria investigação avance, né? Avance dentro daquelas limitações que ele descreve, né? Eu quero te dizer, e aí eu vou ter que falar, eu sei que não está no trabalho, Eduarda, mas eu preciso falar, porque nós estamos com muitos alunos, nós temos muitos alunos aqui, e tu foi minha aluna de criminologia, ainda é minha aluna de criminologia, e eu quero dizer assim, ó, na tua fala, e você não deve ter percebido isso, porque não está no trabalho, tá? Não está, foi só na apresentação, mas eu preciso te corrigir justamente porque nós estamos numa banca. O crime de pedofilia. Não existe crime de pedofilia. Pedofilia é uma parafilia. É sim. O Ícaro vai querer me bater, mas é uma patologia. É um transtorno de sexualidade. Não é crime. Se nós formos ver lá, pode olhar o Código Penal de frente, de trás, de todos os lados, e não vai encontrar o crime de pedofilia. Então, eu não sei se tu lembra que eu acho que isso foi tão... E aí é que vem a questão do usual, né? Do dia a dia, as pessoas falam muito, a imprensa usa muito a questão da pedofilia, né? E isso fica, crime de pedofilia. E olha só, né? O poder disso. Tanto é que você não escreveu, mas você falou. Então, assim, só corrigindo isso aí, não podia deixar passar. Eu sei que isso foi no automático, eu acho que em nenhum momento você se apercebeu dessa situação. Então, só para... E não adianta aí, Keri, não adianta querer contestar, não adianta. Não vou não, professor. Opa, eu estou brincando. Então é isso, minha querida, eu já aguardava esse resultado, acho que você... eu quero falar outra coisa, não sei se a professora Catiane, professor Lotin, porque ela veio de uma outra faculdade também, eu acho que não foram professores dela, né? Tá.
sabe o que eu fico muito encantada com essas meninas? Eu estou dizendo meninas, claro que tem os meninos também, mas essas meninas tímidas na sala de aula, sabe? Aquelas bem quietinhas, que estão ali, anotam tudo que a gente fala e tal, e elas ficam quietinhas, se você fizer uma pergunta, elas não vão falar, elas estão quietinhas. E eu vibro quando essas meninas são colocadas à prova e elas explodem, assim, sabe? É aquele furacão que fala, eu sabia que tinha, eu sabia que existia, né? E aí, essa é a Eduarda, né? Eu brinco muito com a Stephanie, não sei nem se ela está aqui na banca, ela vai ter uma banca nossa também. Elas são meninas tímidas, são meninas muito compenetradas, estão ali quietinhas, e de repente elas, né, elas fazem uma apresentação cheia de segurança, ela mudou completamente o estilo, e isso é muito legal, gente. Isso, saiam da caixinha, saiam daquela mesmice de apresentação, façam isso, ousem, mostrem que vocês estão muito seguros do que vocês estão fazendo, vem com essa força, sabe? Não fiquem com medo da banca. Nós na banca adoramos isso. Nós adoramos ver essas inovações, nós adoramos ver os temas que não estão sendo muito falados virem à tona. Nós gostamos dessa, sabe, é uma ousadia que só tem aqueles que têm muita segurança do que fizeram. Então é muito legal, eu acho que você tem que fazer isso mesmo, e eu faço minhas palavras da Catiane, vá para o mestrado, tá? Todos os anos, eu tenho um amigo que tem uma editora, né, aqui em Santa Catarina, ele é muito querido, e ele sempre me dá a liberdade de falar assim, recomenda trabalhos. Eduarda, eu vou recomendar o seu trabalho, para um livro, tá? Então, assim, a gente fica muito orgulhosa, eu acho que teus pais estão com muito mais orgulho do que eles já têm de você, né? E muito feliz, você também foi agraciada pelos professores, sabe, professores com muita sensibilidade, com muita percepção, eles viram, nós estamos conversando sobre você, já não é de hoje, né? A gente fez um grupo ali, e a gente já falou de você, então, parabéns, querida, muito bem, esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. Muito bem mesmo, e assim, sempre mostra essa tua ousadia, sempre mostra essa tua segurança, porque você tem para mostrar, você pode fazer isso, não tem problema, faça, sabe? Quero ainda te ver aí, de repente, numas tribunas, sabe? Aquelas, né, professora Catiana, a gente vê lá no STF, às vezes a gente vê umas meninas novas, cada vez mais novas, né? Eu tô falando meninas, gente, não é porque eu tô puxando só para as meninas, os meninos também são maravilhosos, mas eu gosto tanto de ver a mulher avançando, sabe? Hoje eu postei, inclusive, que se nós tivermos mais advogadas, mais juízas, mais promotoras, nós vamos ter mais sensibilidade também nas audiências, quando uma mulher sentar vítima lá, vítima de um estupro, por exemplo, que nós acompanhamos, eu tenho certeza que vai ter um olhar diferente. Então, a gente precisa vencer pela educação, sabe? Nós temos que avançar. As mulheres, durante muito tempo, tiveram que ficar acuadas, né? Foram limitadas nas suas capacidades em muitos aspectos. Isso não é um discurso de feminista, isso é um discurso de realidade. E cada dia nós estamos aumentando o nosso número de meninas universitárias. Hoje, parece que nós somos a maioria, inclusive nos cursos de direito, né? Também nos concursos, né? Uma coisa muito forte. Nós só precisamos ir para a política. Ainda nós temos aí uma defasagem muito grande na questão de política. Mas eu quero dizer isso, eu fico muito orgulhosa de todas as meninas guerreiras, fortes. Ontem, terça-feira, eu tive 3 das minhas meninas também que se apresentaram, que venceram as suas limitações e que estavam lá e que brilharam, e é isso aí, eu fico muito feliz, mas os meninos também merecem meu carinho, minha admiração, não fiquem chateados, a prof ama vocês também, tá bom? Então, nós vamos sair agora, nós vamos lá para nossa sala secreta,
fazer os nossos votos. E daí nós logo voltamos aqui. Vocês podem ficar na sala só aguardando, tá bom? Tudo bem? Então tá bom. O que tinha nessa tua garrafa? Tinha água? Água, 100% água. Vou aguardar a professora Carla. Agora ela está nos bagulhos que sai de um, vai pro outro ali, complica esse negócio aqui pra gente. Nós somos a geração A, daí não dá, a gente não tem tamanho aqui. Até entrar numa sala, até sair da outra, eu aqui com medo que não fechasse a sala errada. Quando eu falo para minha sobrinha, meu computador está muito lento, ela diz, não, tia, você que está lenta, não é o computador que tá lento. Eu estou com 2 computadores e o celular aqui, tá tudo assim, meio doido aqui, assim, não sei o que eu mexo direito aqui. Eu estava assim, né? Até que eu liguei os 2 juntos e daí não conseguia sair do celular, então eu deixar só um. Essa meninada de hoje, ela com o celular na mão, eu sou do tempo da internet que tinha que ficar da meia-noite às 6, aquele telefoninho ligando, assim. Discada. Discada. Professora Carla. Sem áudio? Tá sem áudio, Carla? Não tá ligando aqui. Agora consegui. Muito bem, voltamos. Cadê Eduarda? Eduarda? Deixa eu te ver. Tô aqui, prof. Tá aberto. Se o Icari quiser abrir, não tem problema, pode abrir também. Abre o teu videozinho. Eu acho que tá aberta, prof. O da Eduarda Tá aberto, assim, só que a telinha dela tá lá embaixo. Clica ali no teu, em cima. Daí, então tá, eu não vi. É que o dela tá lá embaixo, por isso que você não conseguia ver. Tá. Tá certo. Então tá. Muito bem, Eduarda. Tenho boas notícias. Ai, que bom. Quero dizer, antes de te passar a tua nota, quero dizer da enorme alegria de ter sido tua orientadora. Muito feliz com o resultado, muito feliz. E quero dizer a todos os demais alunos que façam isso. Olha esse caminho. É esse caminho, né? É estudo, é dedicação, é leitura, é trabalho. A mãezinha ali batendo palma. Isso aí tem que bater mesmo, viu? Parabéns pela filha, Icari. Eu não sei o nome da sua esposa, mas parabéns. Temos certeza que desde pequenininha vocês estavam ali orientando, né? E isso é fantástico. A gente percebe essa segurança, isso tudo são apoio, né? Apoio familiar, apoio de uma estrutura que ela sabe que tem. Então, quando as pessoas afloram assim, não é do nada e não é de repente. Essa é uma construção de uma vida, né? Uma construção de dedicação à educação, aprimoramento. A gente sabe que estudar exige, no início, pode ser que para alguns, coisa chata, ficar lendo e tal, mas disciplina. Começa com disciplina e daqui a pouco começa a amar tanto a leitura e tanto o estudo que não consegue mais ficar sem. E é isso, Eduarda, você foi brilhante, eu já falei bastante da tua apresentação. Quero dizer que existem 2 notas, tá? Vou te explicar. Existe uma nota da banca que você tirou e existe uma nota que a gente faz uma somatória também com uma média que você tem de metodologia. Então, a nossa nota de banca foi uma e a gente soma e divide também com a nota de metodologia, que eu acho que você já tem conhecimento de qual é. Você tem 9,6, né, em metodologia. Então, assim, automaticamente reduz um pouquinho, porque a nossa nota de banca foi 10. Então,
Olha, é uma baita nota, e na média você tem 9,9. Eu acho que você pode abraçar como 10, tá? Você pode dizer, não, eu tirei 10. Então, parabéns, eu fico muito orgulhosa, estou muito feliz, acho que os pais já sabiam que ia ter um resultado assim, né? Já te conhecem. Eu vou abrir um pouquinho. Como é bom, eu também me emociono, daqui a pouco eu vou começar a chorar aqui também. Vou abrir um pouquinho para você falar, e depois os professores também. O Lotinho, viu? Os Brunos também amam. Tô brincando, Lotinho. Bom, então eu gostaria muito de agradecer, né, não só pela nota, mas pela presença dos senhores aqui. Vocês são mestres, né, especialistas, e essa troca de conhecimento é realmente muito gratificante. Já agradeci muito a professora Carla, mas agradeço publicamente também, novamente, porque sem a senhora eu acho que eu não conseguiria, né, delimitar tudo e fazer tudo certinho. Óbvio, né, eu vou agradecer aos meus pais, assim, eu acho que sem eles isso nada seria possível, né. Muito obrigada. E obrigada também pelos meus amigos que estão presentes, né, prestigiando esse trabalho que foi tão legal de fazer, como eu já falei. Muito, muito obrigada. Professora Catiane, a senhora quer falar alguma coisa? Bom, eu já falei, né, bastante a respeito da sua apresentação, mas não me canso de te dar os parabéns, porque realmente, né, como eu comentei ali com os professores durante a nossa deliberação, foi uma banca muito gostosa, não foi uma banca, assim, cansativa, foi aquela que você trouxe mesmo, foi de coração, a forma como você começou a apresentá-la, você todo momento, né, extremamente calma, segura do que você estava falando. Então, você realmente estudou, pesquisou, foi atrás daquilo que também te encanta, né, que é o direito penal, mas no momento, claro, né, que é o final do curso, sempre gera aquela ansiedade, mas você demonstrou uma calma, uma tranquilidade que é a segurança mesmo de quem estudou, quem está trabalhando com esse tema, já não somente, né, no 5º ano, mas que já vem organizando as ideias. Então, parabéns, né? E quando eu comentei, né, no início ali do Ícaro, né, claro, né, quando tem esse apoio dos pais, e quando os pais também, né, têm essa forma de levar, né, o próprio estudo, a vontade, o crescimento, né? Até estou sentindo falta de você, né? Retorna, né? Vamos lá. Volto. Agora que a filha, né, já saiu, agora continue, né, onde você parou. Com certeza. Mas, assim, os parabéns a vocês, né, aos pais. Obrigado. Pela brilhante filha, né? Até a Alessandra fez um comentário ali, né? Sobre aluna estrelinha. Eu falei, não dei aula para ela, mas eu já considero minha aluna estrelinha, né? Coloquei ali nos comentários, porque realmente, Eduarda, parabéns. E volto a colocar, né? Continue, publique, porque realmente o tema é muito interessante e a forma como você trata também, né? Então, vamos lá, aproveite a oportunidade, a professora Carla está aí, né? Talvez até melhore essa pesquisa, né? Dê uma continuidade a ela, mantenha ela, mas faça publicações. Tá? Essa é a minha indicação. Parabéns, então. Passo a palavra à professora Carla. Sim, eu vou repassar ao professor Lotin. Essa liberdade que eu tenho com o Lotin é porque a gente é amigo há muitos anos. Então, por isso que eu brinquei que os brutos também amam, é porque eu sei que ele, na verdade, é emotivo. Quando eu vi, eu nem queria olhar muito para os pais, porque eu também quase chorei aqui. Aí eu olhei para ele, ele está chorando, falei, mas não é possível, então... De fato, a gente se conhece há bastante tempo, a Carla me conhece bem, a Carla me conhece muito bem, e de fato eu sou muito emotivo também, mas assim, é um show de alegria, de felicidade, de realização. Eu acho que a Carla deve estar muito emocionada, os pais, a mãe, o pai, a Eduarda, então nem se fala, né? A Eduarda,
teu trabalho foi fantástico, assim, eu comentei, inclusive, lá, era para ter feito, até fiz a anotação, eu acho que dá um baita de um artigo científico de cara, assim, já, né, dá uma trabalhada, dar um artigo para uma publicação numa revista especializada, enfim, e aí aprofundar, né, entrar numa pós-graduação, num mestrado. O tema é um tema instigante, é um tema novo, carece de trabalhos assim, carece de pesquisa aprofundada, a tua pesquisa é muito completa, enfim, e parabéns para ti, parabéns para a Carla, que orientou, acho que a Carla também merece, tem créditos nisso também, né, que estava ali junto, né, comentou que tu foi, inclusive, lá no ano passado, já na sala, né, falar com ela, enfim. Então, parabéns aos pais, obviamente, né, e aí, né, dando sustentação também para isso. Mas uma coisa que eu acho importante, assim, a gente falou bastante aqui, e aí, agora um pouco para todos, assim, né, a questão da família, dos pais, né, do compromisso do aluno, da responsabilidade, né, eu digo sempre os alunos do segundo ano, disse esses dias, o aluno terceiro e segundo, né, são 5 anos que tem que ser dedicação quase que exclusiva, não é abandonar a vida, mas é focar ali naquilo, sabe, deixar as outras coisas secundárias, porque depois, tá aqui, terminou a banca, se formou, aí vai, né, vai curtir a vida de outras formas, enfim, a forma que achar que tem que fazer, mas nesse período de 5 anos é leitura, é trabalho, é estudar, é responsabilidade, porque é isso que vai denotar o teu futuro a posteriori, né, depois dos 5 anos, esse é um fator fundamental, então leiam e estudem, depois vai ter a folga para fazer tudo o que tiver que fazer. A questão da família, assim, e aí, claro, a família é fundamental, é importante dar um suporte. E aí a gente referendou muito a questão da família aqui, e repito, né, é fundamental. Mas não precisamos ficar, sabe, agarrados somente nisso. Porque tem outros alunos, tem outras alunas que não têm o mesmo suporte, que não têm a mesma, tá? Mas podem também dar conta do recado e dão conta do recado. Exemplos não lhe faltam. E aí a Carla conhece muito bem a minha história de vida e sabe como por que eu estou dizendo isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Alguns alunos aqui também que já conversei pessoalmente, já conversei em outras oportunidades, enfim. A família é importante, é legal, ela te dá uma sustentação, ela te deixa mais leve, sim, mas não é isso que vai ser impeditivo para tu não conseguir fazer aquilo que tem que fazer. Não é isso que vai ser impeditivo. Ela vem agregar, ela não pode ser a desculpa. Uhum. Ela não pode ser a desculpa, jamais. Porque quem quer realmente, que tem objetivo, que está focado, vai e faz. É esse o recado final. E reiterar, e é para todos. Assim. Eu saí de casa com 13 anos de idade e desde então todo mundo. E, cara, assim, ó, formei em 2012, fui atrás, e, sabe, sempre me virei nos 30. Sou uma exceção. É claro que é difícil, muito difícil, alguns conseguem, outros não conseguem, não querem, não gosto da lógica de eu servir como exemplo, em absoluto, não é isso, porque cada um tem a sua realidade, cada realidade é uma realidade, uns com um pouco mais de vontade, outros não, mas o fato é que se a gente realmente focar e tiver objetivo, tiver centrado, a gente vai lá e consegue. O meu sonho era um dia estar aqui, dando aula, eu disse agora recentemente, eu sou policial por profissão há 28 anos, sou sargento da Polícia Militar, mas sou professor por vocação, porque eu sempre tive esse viés, sempre queria fazer direito, me formei em 2012, especialização, mestrado e aqui estamos. Então, se a gente quiser, a gente realmente consegue. É difícil, é complicado, mas dá. A família vem a ajudar, vem um que a mais nesse processo, não pode ser nunca, jamais a desculpa. Parabéns, Eduarda, parabéns, professora Carla, parabéns aos pais, obrigado a todas e todos que acompanharam aí a apresentação da Eduarda e que possam aí também ter tirado um monte de aprendizado, não só do ponto de vista teórico, intelectual, mas também do ponto de vista da vontade, da garra que a Eduarda teve, da pesquisa que ela fez e de tudo que ela apresentou para nós aqui hoje de uma forma brilhante. Muito bom, parabéns mesmo, Eduarda. É isso, Carla. Os papais querem falar alguma coisa? Ou estão muito emocionados, né? Professora, realmente a Eduarda está de parabéns. Com certeza, com a sua ajuda, ela tirou de letra. Eu só vou ter uma dificuldade que eu voltando, eu tenho que batalhar mais para superar ela neste momento, né? Porque eu sei que não vai ser fácil, mas quem sabe lá se a professora Carla também, né, for a minha orientanda, orientadora, né? Isso. E aí, quem sabe, eu também tiro de letra. Mas vocês estão de parabéns, agradeço vocês
aí pelas notas, e a Eduarda mereceu. Parabéns, filha. E é isso daí. Obrigada aos professores. Gratidão. Obrigada aos professores pela ajuda, né? O apoio que deram a ela. Ela se esforçou realmente. Ela é merecedora. Ela vasculhou, pesquisou. Ela é merecedora, é batalhadora. Realmente ela ficou apaixonada pelo tema. Parabéns, né, para todos. A nossa filhota, que a gente criou com tanto carinho, educando, puxando a orelha. E é isso. Parabéns, filha. Excelente trabalho. Excelente educação. Parabéns, então, não só a Eduarda, mas eu vi aqui uma banca, uma sala cheia de alunos. E tudo isso são exemplos excelentes. A Eduarda é um excelente exemplo para aqueles que ficam um pouco ainda temerosos com algumas coisas. Pensem isso, usem isso na vida de vocês. E o Tim falou uma coisa muito, muito importante. Vocês não estão fazendo só, é uma faculdade. Não é o ensino médio, pessoal. Uma faculdade vai nortear uma profissão, vai habilitar para uma profissão, para uma carreira. Então, vocês têm que se dedicar, sim. Não é um momento de festa, sabe? É um momento de estudo, de muito estudo. Eu gosto muito do nosso promotor de justiça, o Paladino, Ricardo Paladino, e ele vem, às vezes, em sala de aula a pedido, eu não sei se o Ícaro esteve alguma vez com ele, mas ele vem e ele fala uma coisa muito importante, ele diz, olha, eu estudei muitos anos que eu não ia a aniversário, eu não saía para a praia, meus amigos me convidavam para fazer as festinhas, eu não ia, eu ficava estudando para o concurso. Mas hoje eu posso viajar ao mundo. E é isso, gente. Nós temos que saber onde que a gente quer chegar, né? Onde que nós queremos chegar. E a gente paga um preço, mas é normal. Não há glória sem sacrifício. Exatamente. Né? Então é isso. Se a gente perguntar talvez para a Eduarda quantas vezes ela ficou em casa estudando, nós vamos ouvir isso dela. Não, eu deixei disso, eu deixei daquilo. Eu tive alunos que desativaram as redes sociais para poder se dedicar ao estudo. Então, assim, isso é muito importante, tá? Muito importante. A hora avança, a banca foi linda e eu estou muito feliz. Eduarda, eu estou até mais curada do Covid, viu? Já estou aqui, já deu uma injeção de ânimo. Um beijo para todos. Eu quero me despedir, dizer que vai ser gravado, já foi gravado, e depois eu envio o link, tá bom? Okay. Um beijo, uma boa noite para todos. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.